exatamente o que diz esse PL das fake news? Ou será que realmente é um PL da censura? E quem está sendo a favor e lutando por esse PL? Já dá para pensar o porquê essas pessoas estão desse lado? Por outro lado, quem é contra esse PL diz que ele é da censura? E nessa parte eu vou falar algo que você não vai acreditar. E por último, e aí que conclusão a gente tira disso tudo? A gente vai apoiar, vai lutar contra ou vai ficar sentado no sofá sem fazer nada? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo com base em fonte oficial, dados, e você compartilha para aquele seu amiguinho que acha que sabe de tudo, mas só usa a narrativa pronta. Vamos lá! Primeiro, o que diz esse PL das fake news? Se você vai na fonte oficial, nesse projeto de lei, o que está escrito? Aqui eu quero abordar 3 pontos principais. Primeiro, o objetivo desse projeto. Segundo, o papel das redes sociais. E terceiro, o que eles querem combater. E essa é a parte principal que mais está dando polêmica. Primeiro, o objetivo. Vou colocar aqui na tela, se a gente olha o artigo 1º e também o artigo 4, é reforçado o que a lei está buscando: transparência, segurança e liberdade de expressão. Eles querem impedir a censura e defender a liberdade, dando mais transparência. Até aqui parece algo maravilhoso. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é o papel das redes sociais de serem moderadoras. As plataformas vão moderar, fiscalizar e interferir nas publicações. A gente olha aqui no artigo 13, ele fala que esses provedores de redes sociais, seja o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Google e assim por diante, eles vão ter que tomar procedimentos e decisões para conseguir empregar o que está sendo dito nessa lei, o que está sendo determinado. Agora, presta atenção. No artigo 25, ele fala que o Congresso vai instituir um conselho de transparência e nesse conselho eles vão ter que elaborar um código de conduta e que deverá ser seguido. Nesse código terá que ter, no mínimo, alguma pauta relacionada à desinformação, discurso violento e ataques a honras. E você deve estar perguntando, ok, Paulo, e quem será esse grupo seleto que estará nesse Conselho da Transparência e que vai decidir se uma publicação ou um post tem desinformação, tem discurso de ódio, tem ataque? Bom, como eu estou mostrando aqui também em um artigo 26, seriam 21 pessoas, dentre elas muitos políticos, muitos relacionados ao governo e também algumas poucas pessoas da sociedade civil. Quando eu digo isso, eu digo pessoas normais que não estão na política, como eu e você. Óbvio que tem alguns pré-requisitos, aquela coisa de reputação ilibada e assim por diante. Beleza, e quem é a favor dessa lei, quem está defendendo esses artigos com todas as forças? Aqui é importante separar em 2 grupos. O primeiro é óbvio que tem pessoas muito boas e que querem acabar com as fake news. Elas querem falar, já deu, é muito ruim propagar desinformação, é perigoso para a sociedade. Então, a gente conhece, né? Eu conheço pessoas, amigos, familiares que apoiam. Mas, por um outro lado, tem também as pessoas hipócritas, que espalham mentiras e que estão apoiando isso como uma forma de possivelmente censurar quem discorda delas. E não necessariamente quem está mentindo, mas quem discorda mesmo dizendo a verdade. Nossa, Paula, e você está falando isso com base em quê? Eu vou dar para vocês alguns exemplos que eu peguei aqui de pessoas ou instituições, enfim, que apoiam esse PL, mas que já propagaram mentiras por aí. Primeiro exemplo, a Janja. Esse aqui é um tweet dela em que ela respondeu a Choquei e ela estava falando que aquela taxação que ia ter sobre a Shein e outras empresas, na verdade, o governo estava fazendo para taxar empresas e não consumidores. Fala, nossa, se ela que é mulher do presidente, ela deve saber o que ela tá falando. Se ela defende o PL das fake news, deve ser verdade. Não, era mentira. Se você olha a própria nota do Ministério da Fazenda, eles falam que, na verdade, nunca existiu isenção de $50 para empresas, então eles não iam taxar algo que já existe. A taxação já existe, eles não iam criar nada novo. Mas eles também falaram em nota, o que eles estavam fazendo é inserindo uma taxação para pessoas físicas, eu e você. Antes não existia taxação se uma pessoa física enviasse para outra pessoa física, sei lá, dos Estados Unidos para o Brasil e assim por diante. Mas a partir de agora, para compras que fossem abaixo de $50, que é onde existia a isenção, teria que pagar imposto de pessoa física para pessoa física. Então a Janja disseminou uma desinformação, uma mentira.
Segundo exemplo, a gente tem o Lula. Em janeiro de 2023, ele falou que, em um vídeo, né, na Argentina, ele falou: a Argentina terminou o ano de 2022 em uma situação muito privilegiada. Fake news, porque se a gente olha os dados, por exemplo, da inflação, olha que absurdo. Isso dados do próprio governo argentino ou de instituições, organizações mundiais. A gente vê uma inflação em 2022 de 94,8%. Pouco, né? Nossa, imagina, nem mexe com a gente. Se a gente olha o desemprego, também dados do governo argentino, realmente a taxa de desemprego estava um pouco mais baixa, mas o que ele não te conta é que a taxa de informalidade, que esse governo tanto critica, né? O pessoal tá na informalidade, não tá devidamente registrado, também aumentou muito. E com a inflação super alta, o salário mínimo que vinha sendo corrigido sequer acompanhava o aumento desses preços. Então, mais uma vez, disseminando desinformação, distorção e mentira. O terceiro exemplo é do PSOL. A gente viu, né, que tanto o PT do Lula como o PSOL do Boulos votaram assim super a favor desse PL, os seus congressistas, os seus parlamentares. Mas a gente vê essa publicação do PSOL, em que ele fala que bilionários como Elon Musk só existem às custas de muita desigualdade e pobreza. Aquela afirmação esquerdista clássica. Mas, se a gente olha os dados, a gente vê que ao longo do tempo, a riqueza, ao longo do tempo, eu digo desde 1800 e bolinha até hoje, a riqueza do mundo aumentou e a pobreza diminuiu. Há várias formas de medir a pobreza. Nesse gráfico aqui eu estou mostrando a faixa usada de 3,65 dólares por dia e teve uma queda no mapa mostrado, no gráfico mostrado, de 56% para 38%. Se a gente usa o parâmetro da linha mundial de pobreza, que é 2,15 dólares por dia, houve uma queda de 38% para 6% hoje. Significa que o mundo tá ótimo, maravilhoso? Não, tem que melhorar pra caralho. Mas eles estão falando que bilionários estão enriquecendo as custas dos mais pobres, mas a pobreza tá diminuindo. Outro dado muito importante também é de um monitor da fome e da subnutrição, que também mostra que ao longo dos anos esses indicadores vêm ainda bem baixando, a fome e a subnutrição tem diminuindo. Além disso, eles não provam com base fundamentada que realmente pessoas ricas estão enriquecendo porque estão tirando dos pobres. Isso é apenas uma narrativa pronta, uma ideia de soma zero, de mais-valia, e que não foi provada que isso efetivamente acontece. Também vale dizer que os dados mostram que a maior parte das pessoas multimilionárias super ricas conseguiu o dinheiro trabalhando. A gente tem 67% que construíram a riqueza mesmo, a gente tem 24% que herdaram uma parte e o restante trabalharam para aumentar e para fazer crescer, e apenas 8,5% que realmente assim não fizeram nada, receberam e estão de boa. Então, mais uma vez, disseminaram desinformação e mentira com base em uma narrativa pronta. Por último de exemplo, eu quero mostrar um caso, porque às vezes chegam pessoas no meu perfil, pessoas de menor relevância mesmo, que não são políticos ou famosos, e elas falam besteira. Elas falam, não, a gente tem que defender esse PL, e aí eu entro no perfil e balela. Elas propagam fake news. Então, esse exemplo aqui é um cara que viu um post meu, né, em que eu tava explicando as possíveis consequências de uma fiscalização e monitoramento por parte do governo, querendo ditar o que é falso e o que não é. E ele ironizou, né, falou, olha, as pessoas, os Minions, outra fake news, porque, né, eu não apoio o Bolsonaro, mas falou, os Minions se doendo porque não vão poder propagar fake news. Aí eu entrei no perfil dele e tinha um destaque com várias besteiras. Dentre elas, ele diz: eu sinto um ímpeto quase incontrolável de expor minhas opiniões sobre esses terroristas abrigados por quartéis em todo o Brasil. Estava se referindo aos bolsonaristas, né, que há um tempo atrás estavam nos quartéis, indignados com as eleições, etc. É uma fake news, eles não são terroristas. Ele está banalizando um termo super sério. Terrorismo tem outro significado, você não pode enquadrar aquelas pessoas como terroristas pela definição. Poderia falar que grande parte são radicais, que grande parte está contra a democracia, talvez. Agora, terroristas, você está mentindo. Então, mais uma vez, defendendo algo completamente hipócrita, porque está disseminando uma desinformação. Tem vários outros exemplos que eu poderia colocar aqui e ficar explicando horas, mas a ideia é só mostrar de forma rápida como há uma hipocrisia enorme e essas pessoas que defendem esse PL, elas mesmas propagam mentiras. E agora, quem que é contra e por quê? Aqui o raciocínio, ele é bem semelhante.
É óbvio que tem as pessoas que compartilham fake news e que são cuzonas, que estão tentando causar, que querem puxar para o seu lado e mudar a ideia da população brasileira, é óbvio. E também tem as pessoas que, infelizmente, propagam sem saber, vão pelo viés de confirmação, elas já queriam acreditar naquilo, vem uma notícia, nem sabe se é verdade e compartilha. Mas a gente também tem as pessoas que veem perigo no PL, que não necessariamente são uns cuzões que querem mexer com a sua cabeça, elas só estão vendo o perigo. Então, no primeiro caso, a gente tem o clássico do Bolsonaro, né? Aqui eu peguei um caso específico, ele falou que a cloroquina, se tomada no começo da Covid, 100% de certeza te curaria, sendo que não havia um estudo de qualidade comprovando isso, um teste estatístico, uma metodologia que foi analisada, nada. Foi só o achismo da cabeça dele. E aqui foi uma vez, a gente sabe que ele fez isso várias vezes. Ao mesmo tempo, como eu comentei, tem pessoas que veem perigo nisso. Uma delas, pasmem, é o próprio Google. O Google, ele falou que fazer uma regulação, uma lei, nessa rapidez, porque assim, apesar do PL ter sido inicialmente elaborado há um tempo atrás, a votação foi muito acelerada, teve muita mudança de última hora e não foi muito bem discutido. Ele fala que é perigoso isso, pode ter efeitos contrários ao desejados e que isso pode favorecer alguns grupos e setores específicos da sociedade. Tem também o Marcel Van Hatten, que é um deputado que votou contra esse PL, ele está lutando contra porque ele acredita que seja perigoso. E um dos argumentos dele, um dos pontos levantados, é que esse PL ele pode trazer o banimento excessivo de publicações que nem precisariam ser banidas. Por quê? O argumento dele é, bom, as redes sociais sendo pressionadas pela lei e sendo colocadas como moderadoras e que tem que regular tudo, e elas podem ser punidas e levar multa, inclusive muito caras, elas podem acabar banindo publicações por medo e tirando a liberdade de expressão por esse excesso de banimento, pelo medo do que o governo pode fazer com elas. Outro deputado que também votou contra, esse é mais conhecido, é o Nicolas Ferreira. E aqui eu peço, eu não concordo com tudo que ele faz, já discordei de muitas coisas, mas aqui eu tô levantando pontos que ele levantou e vou destrinchá-los. O primeiro ponto que o Nicolas coloca é ensinamentos bíblicos poderiam entrar naquela cláusula, naquele artigo que fala de discurso de ódio. E coloca isso porque a gente sabe que a realidade do Brasil hoje é que existe uma parcela da esquerda que vê vários ensinamentos bíblicos ou partes da Bíblia como atrasadas e ao invés de aceitar a religião da pessoa, e aqui eu não tô falando de casos realmente preconceituosos que menosprezam o outro. Estou falando de religião, parte bíblica. E aí muitas vezes eles veem isso como atrasados, não aceitam e acham que tá errado, que tem que banir, que não pode ser falado. O segundo ponto que ele coloca é discordar da homossexualidade como homofobia. Ele coloca esse ponto porque é óbvio que a homofobia tem que ser combatida, que você não pode bater e matar, acho que é super óbvio, mas menosprezar, deixar de contratar, não tratar bem a pessoa apenas pela orientação sexual dela, isso é fato. Mas existe uma briga muito forte hoje entre religiosos que falam, eu não concordo, e pessoas que falam, você dizer que você não concorda é preconceito. Não basta você me tratar bem ou me tratar como você trata todo mundo. Se você fala que você discorda por causa da religião, você é preconceituoso. O que é um completo absurdo. Porque se a pessoa respeita, trata bem, falar que discorda porque tem uma fé, uma religião de milhares de anos, não é ser preconceituoso. É discordar sem tratar mal. Eu, particularmente, não sou dessa corrente, mas respeito e entendo quem, por religião, discorda disso. Ok. Enfim, e que por conta dessa parte de discurso de ódio, de violência, facilmente alguém que segue uma religião que diz algo desse tipo poderia ser calado. E por último ele diz, apoiar Bolsonaro igual a fascismo. Eu acho que isso é colocado porque hoje em dia muitos termos são banalizados. É ridículo como as pessoas falam fascismo, nazismo, comunismo, e sem nem saber o que é, assim, não sabe mesmo. Deve ter lido um resumo no Wikipedia, deve ter visto um vídeo de YouTube de 10 minutos e sai falando. Porque de fato, uma pessoa que apoia o Bolsonaro, ela não é só porque apoia ele fascista. Às vezes ou ela gosta do cara, por algum motivo, ela é contra o Lula. Fascismo é uma coisa séria. E hoje em dia, qualquer pessoa que fala que apoia o Bolsonaro, o pessoal fala, ah, seu fascista, que de novo, sem fundamento nenhum, porque fascismo é uma coisa muito séria e tem várias características que o compõem, facilmente pode falar, ah, apoiou o Bolsonaro, falou bem do Bolsonaro, fascista, vamos tirar a publicação. Então ele levanta esses perigos com base, óbvio, ele não consegue prever o futuro, mas com base em coisas que já aconteceram e que acontecem constantemente nas redes
do Brasil. Aqui é importante dizer que sobre essa parte bíblica, o próprio relator do projeto de lei, o Alessandro Vieira, fez um tweet rebatendo isso. Ele falou, é um absurdo. Quem tá falando que a gente vai banir ou censurar a passagem bíblica tá sendo mau caráter, porque a gente não vai fazer isso. Assim, no PL não tá falando isso, no PL não dá uma garantia efetiva disso. E óbvio que não dá pra saber o que vai acontecer, mas se quem tá julgando julga do jeito que quer, e a gente já viu outros julgamentos anteriores na sociedade por parte desse pessoal e desse governo, por que isso não poderia acontecer? E aí, o que a gente tira disso tudo? Existem notícias falsas propagadas pela direita e pela esquerda. Existem pessoas, influenciadores, políticos, todo tipo de gente que compartilha uma notícia, um estudo, uma pesquisa, porque condiz com aquilo que ela já acredita. A pessoa não checa a metodologia utilizada, como foram feitos os testes, a parte estatística, como foi feito o estudo. Ela só compartilha. Mas um PL que abre precedente para excluir post, tirar publicação e banir o que quer que seja falso é perigoso e não necessariamente vai banir o que é falso. Pode banir o que é verdadeiro e deixar coisas falsas lá também. Pode tirar a liberdade de expressão, censurar conteúdos verdadeiros e ainda ter uma base legal, juridicamente falando, para fazer isso. E é aquilo, não importa o que você quer que seja, importa o que é. Não importa que você queria muito que a sociedade não tivesse fake news, se a realidade é que o PL pode ser perigoso, é a realidade, não importa que você gostaria que ele fosse maravilhoso. Os links estão na descrição ou na legenda do vídeo de todas as fontes oficiais, quem quiser ficar à vontade para dar uma olhada.